obrigada, professor Libânio, pela sua contribuição nessa primeira rodada aí da conversa, que sem dúvida é a rodada central, porque toca diretamente nessa trajetória dos ENDIPs. E assim como a professora Vera começou focalizando o que esse movimento representa, os desafios que estão postos, a professora Ida traz a questão que ainda me parece em aberto e aos seus olhos evocada, que é a questão da docência no ensino superior, aquilo que nós, formadores, temos feito no âmbito da educação universitária, das instituições de educação superior de um modo geral. E a professora Alda também na mesma linha vai corroborando aí o que os ENDIPs vêm propiciando no campo da educação nessa mesma direção. E aí, na fala do professor Libânio, a gente é confrontado com as questões que hoje permeiam não só o debate, mas objetivamente as condições de trabalho docente. Quer dizer, a gente vê hoje, e isso se agrava num contexto pandêmico, mas a gente percebe que é um projeto em curso de mercantilização da educação, e aí fica, portanto, uma provocação para uma rodada seguinte da nossa conversa, provavelmente mais rápida, mais breve do que a primeira, porque na fala de vocês é possível perceber esses desafios que nos interpelam, mas fica, portanto, a provocação. Tensões e perspectivas, as didáticas e as práticas de ensino, levando em conta os diálogos, as insurgências e as políticas que as atravessam. A escola pública, a defesa da escola pública, de que qualidade de educação estamos falando, qual é o papel da didática, tudo isso vem aparecendo aí na fala de vocês. O desafio da docência no ensino superior. Que tensões, então? Que perspectivas podemos elencar para os próximos 40 anos? O que a didática e as práticas de ensino têm pela frente? Professora Vera, por favor. Meu triunfo! Mas eu queria retomar aqui, vou tentar ser rápida, uma coisa que eu acho que é uma tensão muito grande entre essas tendências que eu chamaria do neotecnicismo, que inclui a mercantilização, a privatização, né? a visão neoliberal, quer dizer, uma visão instrumental, nós voltamos a uma visão instrumental e mercadológica da educação, e uma perspectiva, uma concepção mais ampla, mais humanista, da educação como desenvolvimento de processos pessoais e comunitários orientados para a justiça, democracia, etc. Então, essa tensão, porque eu acho que hoje em dia existem muitas forças nessa lógica do que eu estou chamando do neotecnicismo, né? Que embata, que de alguma forma está ligado a isso que a gente chama a discussão sobre a qualidade da educação. Que qualidade? No ano passado, acho que eu fui a um seminário em um país latino-americano que estava uma discussão enorme sobre qualidade, o que não é qualidade. Uma professora boliviana disse o seguinte: eu não quero qualidade da educação. Aí todo mundo ficou impactado, né? Como não quer a qualidade? Ele diz, qualidade, pelo menos na Bolívia, está muito ligado a essa coisa de competência, habilidades, comportamentos e tal. Nós queremos promover uma educação digna. E aí fez todo um raciocínio sobre o que era uma educação digna, né? Que respeitava os sujeitos, as suas especificidades, as suas culturas, que ajudavam um crescimento mais amplo. Aí se armou uma discussão enorme e me ficou muito presente, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão, que eu acho que é muito interessante, uma educação digna, né? Mas certamente a discussão sobre a qualidade, todo mundo fala de qualidade, mas qualidade pode ser interpretado de muitas maneiras, né?
E esse eu acho que é uma grande tensão. Uma outra grande tensão que eu vejo, que talvez até agora apareceu menos, é a questão do formato escolar. Esses últimos meses, eu tenho dito aos meus alunos que olhem as imagens de escola que aparecem na televisão. Vocês vão falar, vamos voltar às aulas. Olha lá uma imagem. Qual é a imagem? Uma sala de aula? O que é? Cadeiras enfileiradas, o quadro negro ali e tal. Então, eu fico... Essa tensão entre um formato escolar, que é muito baseado isso na exposição, o que a gente chama de tradicional e tal, e como isso está impregnado também na mentalidade das pessoas. Eu vejo as discussões na minha família, o que é escola, o que não é escola, o que escola pode, o que a escola não pode. Está muito, por exemplo, discussão sobre avaliação e como é que vai ficar a avaliação, o que vai acontecer com essas crianças que estão fazendo ensino remoto, como é que é a avaliação, mas a avaliação, se vai passar de ano, não vai passar de ano, quer dizer, de umas maneiras sempre muito estereotipadas e normatizadas. Então, eu acho que tem uma grande tensão entre essa visão da escola e da educação e a busca de uma escola, eu falo de reinventar a escola. Vamos reinventar a escola, vamos fazer uma escola diferente, vamos ver como é que a gente quer organizar espaços, tempos, né? Conhecimentos, tudo. Então, acho que isso é uma grande tensão. Então, eu, pelo menos, localizaria essas 3 questões, né? A questão em torno da questão da perspectiva neotecnicista, a questão do formato escolar, que é a questão da qualidade ou qualidades da educação e das diferentes concepções que estão aí presentes. Eu acho que são grandes tensões que certamente estarão presentes no INDIP e estão presentes desde a educação dos primeiros anos até a universidade, né? Eu tenho acompanhado, no caso da PUC, essa coisa do ensino remoto, mas eu vejo não só os professores da educação, não, os professores da universidade inteira, mas é uma tendência tão forte para voltar ao ensino expositivo, exclusivamente expositivo, fazer vídeo, botar o vídeo, fazer não sei mais quanto e tal. Eu digo, gente, está precisando aqui incluir uma reflexão mais ampla, mas a gente vê que isso está muito impregnado. Está impregnado na escola, no ensino fundamental, mas está impregnado nas universidades. Então, eu acho que essas tensões, elas estão aí, e eu acho que no momento atual elas estão extremamente vivas na discussão. Então, como a gente pode notar, as tensões e as perspectivas elas vão se movimentando em torno de uma forte influência neotecnicista entre nós, das sempre complexas discussões, mas muito necessárias em torno do formato escolar, que parece cristalizado, parece naturalizado, parece que não pode ser de uma outra maneira, e das disputas de sentido em torno da qualidade da educação. Poderíamos acrescentar mais algumas tensões ou antever algumas perspectivas de seu enfrentamento, professora Alda, professora Aida, professor Libânio? Professora Alda, gostaria de falar? Eu acho que a gente tem algumas coisas. Eu andei esses tempos atrás revendo os primeiros estudos de didática do mundo. E aí eu vejo lá alguns princípios que são alguns princípios muito parecidos com esses que a gente está conversando aqui. Ou seja, não se põe as crianças mais, hoje em dia, diante do objeto para que ele perceba quais são esses, que objetos são esses, para que é que será que eles servem, que características eles têm, como é que as crianças falariam a respeito dos objetos, sem antes você dar-lhes as suas descrições. E eu tenho discutido muito, hoje em dia eu já não dou mais aula na graduação, né? Mas durante os anos em que eu dei aula na graduação,
principalmente do tempo em que eu estava trabalhando na Unesp, porque quando eu fui para a PUC, eu só fui para a pós-graduação. Mas o tempo que eu trabalhei na Unesp, eu trabalhei muito com o curso de didática. Discutia muito com os alunos sobre os princípios da didática, sobre metodologias da didática, mas discutia também sobre as possibilidades de fazer com que a atividade de conhecimento estivesse presente. Eu acho que a gente lida muito pouco com essa questão do conhecimento. E como é que as crianças adquirem conhecimento e como é que elas podem desenvolver características de pensamento para sempre, cada vez mais, serem capazes de adquirir o conhecimento. E aí, então, discutia com os alunos essa ideia de que devemos ensinar outros procedimentos, etc. Mas isso limita a condição daquele que está aprendendo. Então, essa questão da possibilidade de orientar os alunos, de como utilizar os seus recursos cognitivos para a aquisição de conhecimento sobre o mundo, e se eles quiserem depois buscarem outras fontes para cotejar esse conhecimento, você está dando uma outra condição de vida para todas as crianças, que não sejam só aquelas que estão numa camada popular mais elevada. As que estão na camada popular menos elevada adquiririam as mesmas condições. Então, eu acho que existem muitas possibilidades de formar as crianças e os jovens sem ficar preso nem na tecnologia. Eu acho que a tecnologia é importante porque é parte da vida humana hoje, né? Mas não é possível ficar preso a elas. É preciso dar aos alunos a visão de que eles tenham o recurso neles mesmos para adquirirem os conhecimentos que eles precisarem em qualquer circunstância. Eu não vejo isso sendo muito discutido. Eu acho que esse é um caminho. Desde pequeno, você fica pegando as senhoras que tomam conta das crianças na creche, assim, esse aqui é um lápis, olha o quê? Olha como você pode fazer com o lápis. Não deixa a criança explorar o lápis para saber para que serve aquilo. Claro que não vai deixar as crianças porem na boca para comer o lápis, nem para lamber o lápis. Mas, de todo modo, as crianças precisam manipular os objetos para descobrir como é que trabalha com eles. Enfim, essa perspectiva de trabalhar de um outro modo que não seja apenas utilizando aquilo que já está disponível e trouxando isso na cabeça das crianças e dos jovens. Porque aí eles não terão mesmo condições de enfrentar outras situações que não sejam aquelas já aprendidas. E aí, de fato, é uma educação muito pobre. Muito bem. E o senhor, professor Libânio, o que acrescentaria, ainda que a sua fala anterior já tenha focalizado as tensões e os desafios, portanto, que nos acompanham? Ok. Mas eu gosto de falar em tensões. E ao mesmo tempo, dos nossos diálogos, não é? Eu creio que nós estamos avançando nos nossos diálogos. As várias correntes dentro do nosso campo, da didática, não é? Tem grandes possibilidades de chegar no que eu venho dizendo há muitos anos, uma pauta comum em favor da escola pública, não é? E acho que é um desafio que está posto e temos realmente tido avanços nesse terreno, mas eu acho que nós precisamos fazer mais um pouco. E hoje eu estou falando, estou difundindo esta expressão, o que é uma escola socialmente justa, não é? Que com certeza é o que nós 4 aqui, nós 5 aqui estamos buscando, não é?
Então, eu gostaria de falar cinco pontos de tensão, embora prometo não me delongar muito em cada um, né? Eu acho que o primeiro ponto de tensão, para mim, é muito visível, muito claro, é o dissenso que a nossa área tem em torno das finalidades educativas da educação escolar. Essa é uma questão eminentemente política, não é? Porque definir finalidades para a educação escolar é ter um posicionamento sobre a questão para que servem as escolas. E eu sempre agrego outra frase: para que servem as escolas? Para os segmentos pobres da população. Não é? E eu observo, de fato, um grande dissenso no campo da educação, em geral, e no campo da didática, em particular, não é? E me sensibiliza muito a parte de um setor da nossa área que promove o negacionismo da didática. Não é? O segundo ponto de tensão, a Vera mencionou, e eu não posso também deixar de não mencionar, não é? Porque o que ela disse do neotecnicismo, não é? E eu digo da mesma maneira, mas eu estou falando hoje de nos contrapor ao projeto neoliberal e conservador que é a orientação oficial, não é, do governo brasileiro e de muitos estados, né? E aí a nossa contraproposta depende de uma pauta comum, não é? Depende de um mínimo consenso em torno da resposta a essa pergunta: para que servem as escolas, não é? A terceira tensão que eu vejo com preocupação, por causa da orientação teórica que eu venho seguindo desde o começo dos meus estudos, né? É precisamente a relação entre a didática e o conhecimento. Não é? Eu desenvolvi uma convicção comigo, não é? De que o núcleo do problema didático é o conhecimento. E mais do que, dizendo melhor, o processo mental do conhecimento. Não é? O núcleo do didático, na minha maneira de ver, é o processo mental do conhecimento. Não é? Como é que nós nos organizamos? Como é que nós organizamos o ensino para ajudar as crianças, não é, a adquirirem operações mentais, não é mais do que adquirir conhecimento bruto, né? Então, algumas perguntas acho que são ainda muito desafiadores e que mostram essa tensão na nossa área. Qual é o lugar do conhecimento na educação escolar? Como é que o ser humano conhece? A Alda estava apontando uma reflexão nessa direção. Como é que nós entendemos a relação cognitiva, não é? E daí vão resultar entendimentos sobre modos de ensinar e aprender conhecimento, né? Mas tudo isso continuo achando que está conectado também com a primeira tensão que eu mencionava, esse imenso dissenso que existe no campo da pedagogia e também no campo da didática acerca das finalidades educativas escolares das funções da escola, né? Esse tema, então, do conhecimento, da relação entre a didática e o conhecimento, ele reverbera, evidentemente, nas relações entre didática e as didáticas específicas, não é? Então, a quarta tensão, eu acho que está nos nossos posicionamentos sobre a formação de pedagogos e, por consequência, a formação de pesquisadores e docentes em didática, não é?
Eu estou falando formação de pedagogos, mas eu não estou aqui generalizando neste momento, né? Eu distingo, como sempre distingui, formar pedagogos e formar licenciados, né? Eu acho que continuo achando que são coisas diferentes, não é? E, e dessa maneira de ver, não é? É que eu entendo que a pedagogia, como campo científico, há muito tempo vem perdendo espaço entre os conhecimentos no campo da educação, não é? E o mal-estar sobre as debilidades dos estudos pedagógicos rebate diretamente na didática e nas didáticas, não é? E provavelmente certa tendência de supremacia das didáticas disciplinares tem a ver com a debilidade dos estudos teóricos do campo pedagógico, não é? Então, vocês conhecem a minha opinião, eu tenho esse embate há muitos anos, pelo menos desde 1990. A minha opinião é de que não se formam mais pedagogos, desde ao menos a homologação das diretrizes curriculares em 2006, quando as teses da ANFOP foram vencedoras, né? Então, eu sustento a minha posição de que o esvaziamento teórico do campo da didática vem ocorrendo em paralelo ao empobrecimento dos estudos teóricos em pedagogia, que, mal ou bem, não é hora de discutir isto, existiam na legislação anterior à resolução de 2006. E, bem, a quinta tensão, finalmente, que é um outro tema que acho que continua merecendo o nosso investimento teórico e prático, né? É o que entendemos por pesquisa em didática, não é? E nesse ponto, eu acho que é uma tensão muito grande que ocorre no campo da educação, né? E creio que alguns colegas conhecem uma pesquisa que fizemos com universidades federais de todo o país, né? Onde nós queríamos saber a quantas andava a pesquisa em didática nos cursos de pós-graduação e as produções em didática nos cursos de pós-graduação, né? Então, nós tivemos constatações bastante preocupantes, né? Por quê? Porque nos cursos de pós-graduação, olha, colegas, eu tendo quase a generalizar, não é? Nas linhas de pesquisa que declaram ser a didática o seu foco, não é? Não se pesquisa de fato a didática, não é? Então, isto é uma degenerescência da área, não é? Se nós não fazemos pesquisa em didática na pós-graduação, que é o lugar de nós podermos estar desenvolvendo uma pesquisa de caráter mais sistemático, né? Onde é que nós vamos pesquisar? A sala de aula, por exemplo, né? Então, esta é, de fato, no meu entender, mais uma das tensões. Ok? Muito bom, uma aula. Essa roda de conversa é uma aula. Está sendo bom, Gisele. Está sendo bom, Pois né? Pelo menos para isso serve a... Bem, eu sou o único de cabelo branco aqui, por quê, hein? Olha só. A professora Aida vai entrar nessa conversa. Ela também quer falar das tensões e dos desafios. Na verdade, diante do que os colegas colocaram, a gente fica também desafiada, né? Desafiada a complementar. Eu concordo com o que os colegas já colocaram, mas eu penso que tem um desafio que é premente e diante de um contexto com uma orientação ditatorial, uma orientação que desvaloriza
a perspectiva da problematização do conhecimento e traz uma pseudo-neutralidade. Então, como lidar, né, com uma didática numa perspectiva e uma prática de ensino multidimensional, uma didática que, inclusive, vai dialogar com temas que surgiram e que vão trazendo para dentro da escola questões referentes à orientação sexual, questões referentes a gênero, as diversas orientações e opções políticas, ideológicas, e aí vem uma orientação política deste governo atual, né, dizendo que a escola não tem partido, que deve ser uma escola sem partido, que quando se coloca nessa perspectiva, já coloca qual é o partido. Ou seja, uma escola que não possibilite o processo da conscientização política, da conscientização de você ser sujeito, sujeito que é participante, integrante num contexto social e que é responsável por esse contexto social e que há muito tempo nós desmontamos, né, essa perspectiva da neutralidade do conhecimento. Então, essa é uma grande tensão e nós temos que, inclusive, apoiar os colegas, porque há um movimento muito forte por dentro das escolas, embora ele já foi considerado inconstitucional, né? A escola sem partido foi considerada inconstitucional, mas, ao mesmo tempo, vem a militarização também das escolas, que é nessa mesma linha. Portanto, o professor que tem uma perspectiva de uma sociedade democrática, de uma educação democratizante, né? De uma educação que respeita os processos de conhecimento, ele vai viver em eterna tensão, né? Em permanente tensão de como ele lidar, né, com o avanço desse conhecimento nessa linha, mas, ao mesmo tempo, uma pressão muito forte sobre ele diante dessa outra perspectiva, que é uma perspectiva realmente ditatorial mesmo, a gente tem que dar os nomes mesmo, uma perspectiva fascista que esse governo está fazendo e trazendo um outro componente do ódio entre as relações que vão se estabelecendo, porque ou eu penso como você, ou então realmente eu tenho que ser exterminado. Então, essa é uma grande tensão, e eu espero que o ENDIP, né, nos seus 40 anos, ele possa realmente ter um posicionamento muito forte em relação a isso aí, e até eu diria, né, as colegas que estão na organização, é preciso que a gente saia com um documento do que é, de fato, uma educação que se espera, né, para que a gente retome a democracia que nós queremos nesse país. Uma democracia que inclua, uma democracia que realmente respeite os processos de aprendizagem nos ritmos das pessoas e que tem uma orientação política e ideológica, sim, porque não existe neutralidade na educação. Era esse complemento que eu gostaria de trazer. Ótimo. É um ótimo complemento, professora Aida. A conversa está ficando boa e eu fiquei pensando aqui 1000 coisas a partir dos desafios e dessas tensões, né? Eu pesquiso o campo da avaliação e também da organização da escolaridade em ciclos, e desde a década de 90 que a gente, com as experiências das escolas em ciclos, até me lembro de um ENDIP que foi em Campinas, que eu participei de uma mesa, acho que foi organizado pela professora Alda, e que a gente discutia bastante essa questão da organização da escola em ciclos, que era justamente, e que continua sendo, né, a ideia de se ressignificar a escola, de se reinventar a escola nos seus tempos, espaços, nos seus currículos, numa concepção de conhecimento, né, um conhecimento que não é neutro, né, de se pensar que as pessoas aprendem de diferentes formas, de se considerar as diferenças, né, em relação às questões da aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, assim, as pesquisas
vinham mostrando que como era difícil e como é difícil, e hoje, com esse movimento que a gente tem do ensino remoto por conta da pandemia, isso retoma, do meu ponto de vista, isso se retoma, essa necessidade de se repensar a escola, esse outro formato, né, como a professora Vera traz, como é difícil mexer com a cultura da escola, né? E quando eu falo na perspectiva que o Torres Santomé e o Sacristã trabalham numa perspectiva antropológica mesmo, dos ritos, né, daquele cotidiano, que é a cultura da escola, e a cultura escolar, né, numa perspectiva que o Furcan traz da organização do conhecimento curricular, como é difícil transformar, porque como a escola é organizada de uma determinada forma, que as pessoas acreditam que essa forma é uma forma que é justa, que é digna, que é igualitária, né? Então, tudo vai se naturalizando e, como é algo que faz parte da cultura, é algo que me dá identidade, que me forma. Então, é algo que eu atribuo valor. Então, mexer nessa cultura da escola torna-se algo muito difícil, porque se eu atribuo valor, é algo que eu acredito, né? Então, mudar isso é muito forte. Eu ouvi muito dos professores assim, a gente gosta dessa ideia dos ciclos, mas mexer na avaliação, não poder reprovar o aluno, aí não dá. Ou seja, então, ia contra um primeiro princípio, que é pensar numa maior continuidade, né? Pensar que a aprendizagem se dá numa continuidade, numa construção. Enfim, e hoje o ensino remoto... Não, ainda queria fazer mais uma observação antes disso para juntar com a questão do ensino remoto, que a necessidade, como o professor Libânio traz, de se ressignificar a didática, mas no sentido assim, eu faço pesquisas hoje no campo da avaliação externa, e o que elas interferem, impactam, e as implicações que elas trazem para o cotidiano da escola. Então, o que as pesquisas têm mostrado, que a gente realiza lá na Unirio, é que a avaliação externa, os testes, os exames de larga escala, eles vêm impactando sobremaneira o papel social da escola e o lugar da didática e do currículo, porque há um estreitamento curricular, porque só se ensina aquilo que vai cair na prova, e há um estreitamento da didática, porque as aulas tornam-se treinamentos para os testes que virão. Então, os professores até dizem, a gente queria fazer diferente, eu até tento fazer diferente, mas vem a prova, vem o teste, e o meu aluno precisa estar preparado para fazer o teste. Então, a gente vem, desde o início dos anos 2000, vendo um retrocesso no cotidiano da escola em relação às práticas, né? E o entendimento do que é a didática, do que é o currículo. Isso é um desafio e que me parece que hoje, com o ensino remoto, essa questão ainda se acirra mais, porque com o ensino remoto, como a professora Vera citou lá no início, os professores usam a tela, né, como se fosse aquela aula expositiva tradicional. E o professor está do lado falando, supondo que o aluno está do outro lado ouvindo, que ele não está. Eu imagino, vejo pela minha experiência como mãe de adolescente na minha casa, que o aluno não está do outro lado ouvindo aquela aula como o professor imagina. Então, a gente tem um retrocesso. Eu acho que essas tensões que vocês trazem, elas são tensões que se colocam já há muito tempo para a gente, da gente tentar ressignificar e repensar. E o que me parece que é o mais importante, que é reafirmar o lugar da escola. É pensar, de fato, como o professor Libânio traz, a professora Vera também, vocês todos, a questão de se reinventar a escola, de se pensar qual é o papel social da escola, né?
A escola está aí para quê? Que lugar ela ocupa na vida das pessoas e, mais do que também, não só na vida das pessoas, mas no país, enquanto constituição de uma nação e de uma identidade cultural nossa, enfim. Que lugar é esse que a escola ocupa? E mais, a escola pública, porque a escola pública vem sofrendo um ataque grande nos últimos anos, né? E das políticas. As políticas de avaliação externa, por exemplo, elas colocam a escola num lugar que é o lugar em que a escola pública, a escola dos pobres, né? Que é a escola que é essa diferenciação, né? Como se a escola pública fosse esse lugar. Então, as pessoas que estão nessa escola, elas não precisam saber muitas coisas. A gente vai aplicar uns testes com um conteúdo mínimo, né? E eles na escola vão fazer os treinamentos, eles vão aprender aquele beabá, digamos assim, né? Então, precisamos lutar, e acredito que o ENDIP é esse espaço por reafirmar o lugar da escola e da escola pública em especial, para a nossa democratização, nossa democracia que está tão fragilizada, né? E aí, nesse sentido, eu queria escutá-los, não sei quem gostaria de começar, falando desses desafios que vocês já colocaram, trazendo esses desafios, pensando nesse contexto hoje, da pandemia que a gente está vivendo, do ensino remoto, e como vocês imaginam que isso também vai aparecer no ENDIP, né? São respostas que a gente não tem, né? Eu diria que, por exemplo, do ponto de vista da avaliação, os desafios que se colocam para o ensino remoto, eles já existiam antes, que é com que concepção de avaliação a gente trabalha, né? Como a Vera disse, um retorno, uma avaliação, uma concepção de avaliação que é aprovação, reprovação, né? Que é prova e que é exame. É dessa avaliação que a gente está falando hoje, quando a gente pensa no ensino remoto, a gente já tem esse desafio antes do ensino remoto. Então, eu queria escutá-los, eu não sei quem quer começar agora, se a professora Vera, pensando aí na rodada, quem já está há mais tempo, se a professora Vera queria começar, e depois a gente continua essa conversa. Professora Vera, pode começar? O seu microfone. Uma complementação, que eu acho que a questão do conhecimento ela é fundamental na escola e na didática. Mas eu gostaria de colocar um S, quer dizer, dos conhecimentos, dos processos cognitivos, das racionalidades. Eu acho que hoje em dia a gente está desafiado por superar uma racionalidade única, uma maneira única de olhar a questão da produção do conhecimento, e o conhecimento que é válido, que deve ser valorizado, né, em detrimento de outros conhecimentos. Talvez, é claro, eu estou influenciada, vocês sabem que eu trabalho muito com o Boaventura. O último livro dele é O Fim do Império Cognitivo, né? E eu acho que é um livro muito interessante do ponto de vista dessa questão da crítica da racionalidade moderna, hegemônica e tal, e como é que você pode construir ecologia de saberes. Então, eu acho que esse é um grande tema para a escola, sim. Não só trabalhar a questão do conhecimento, mas pluralizar. Que conhecimentos, né? E que racionalidades e como promover essa ecologia de saberes. Agora, nessa questão da pandemia e do que a gente está vivendo, da questão virtual, eu diria o seguinte, e aí vai uma provocação, eu acho que a didática teve muita resistência de enfrentar essa questão, a questão do impacto da cultura virtual na sociedade atual e na escola. Eu acho que a gente teve muita resistência, muita resistência. E agora foi obrigado a enfrentar o tema, principalmente os professores, na urgência, como diz o Perrenu, como é que é? Agir na urgência, né?
decidir na incerteza, né? Agir na urgência, decidir na incerteza. E agir na urgência e começar a fazer o que conseguia fazer, né? Mas eu acho que fica essa questão. Como é que a didática dialoga com isso que a gente está chamando de cultura virtual? A cultura virtual cada vez impregna mais a sociedade em todos os seus níveis, né? Nós mesmo, imagina, essa live não seria, ou esse encontro não seria possível se não fosse, né, dessa maneira remota, senão seria impossível no momento atual. Então, eu acho que primeiro a gente tem de reconhecer que aí tem uma questão que a didática e a educação em geral tem trabalhado, acho que de uma maneira ainda muito incipiente, ou então reduzido a uma questão instrumental. É só uma mera questão de ter mais instrumentos, porque tem laboratório, porque tem computador, porque tem tablet, porque tem celular, mas, quer dizer, não vai além disso. Então, eu acho que isso é um grande desafio. Eu acho que a didática, a escola, a educação vai ter de enfrentar como é que ela se situa diante da cultura virtual presente hoje em dia no mundo e na sociedade, né? Um aspecto que eu acho que é importante é ela aprender das experiências que estão sendo realizadas, porque no meio dessa balbúrdia do ensino remoto tem de tudo, tem experiências que são... Então, eu acho que a gente também tem de escutar as experiências, escutar o que os professores estão dizendo, escutar o que eles consideram que são aspectos positivos, dificuldades, riscos. E eu estou defendendo agora que a gente tem de promover o direito à conectividade. Eu acho que a conectividade é um direito. Eu acho que para todos, e, portanto, tem que ter políticas públicas que favoreçam a conectividade para todos, que não pode dizer porque o menino é da periferia ou da zona rural, aí não tem acesso, não tem internet e tal. A gente está vendo, tem muitas universidades e muitos sistemas de ensino que estão comprando kits, comprando coisa de... né, para melhorar a internet, comprando não sei mais quanto. Quer dizer, eu acho que a gente tem de apoiar a questão do direito à conectividade, mas não a conectividade numa perspectiva puramente instrumental. Eu acho que a gente tem de dizer que é necessário um letramento digital. Eu acho que esse é um conceito que está sendo trabalhado agora, especialmente por especialistas nessa área. O letramento digital vai muito além do usar o computador, eu sei, o Word, isso que for. É você entender a lógica, você poder, assim como a gente fala do letramento em geral, o digital também tem um letramento, e se você quer favorecer um uso reflexivo, crítico, autoral e criativo do digital, isso supõe um processo amplo de letramento, senão você cai simplesmente na linha instrumental ou sendo captado pelas empresas que te põem pacotes já prontos. Se você quer um uso criativo, reflexivo, autoral, né, do digital, supõe promover processos de formação em letramento digital, tanto para nós, professores, como para os alunos. Eu acho que essa é uma questão que vai desafiar muito a educação e a escola nos próximos anos e que a gente não pode negar. No passar da pandemia, não é que o digital vai desaparecer. O digital, de alguma forma, não vai permanecer como está agora, mas ele vai continuar presente e a gente tem de se perguntar como, né, e com que perspectiva esse digital vai estar presente se a gente quer assumir essa perspectiva do letramento digital. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigada, professora Vera. Quem gostaria de falar agora? Professor Libânio. Seu microfone, por favor, professor Libânio. Tá. Já abriu. Eu gostaria de comentar um pouco essa pergunta, não é?
que lições, que expectativas da pós-pandemia. E eu, partindo também nesta fala, dessa questão do tema do conhecimento, né? Eu entendo bem o posicionamento da Vera e não posso deixar de concordar em colocar um S, né? Conhecimentos, né? E eu não estou, de modo algum, retirando, né, do tema conhecimentos, o que nós falamos de redes de saberes, interdisciplinaridade, interculturalidade, a educação dos sentidos, a ecologia dos saberes, não é? No entanto, me assusta, Vera, o título do livro, O Fim do Império Cognitivo. Né? Fico realmente assustado com esta linha de reflexão. Não é? Nós temos que estar pensando esta ligação do cognitivo, do sensível, não é? E temos que estar pensando, sim, nas várias dimensões e articulações que envolvem o tema do conhecimento, né? Mas quando eu vejo um título deste, O Fim do Império Cognitivo, eu fico pensando, gente, onde é que nós 5 aqui conseguimos nos constituir enquanto pensadores, enquanto intelectuais, enquanto pessoas que argumentam, né? E fico pensando também que foi na escola, que foi na universidade, que foi pelo conhecimento, que foi por uma atividade cognitiva, por relações cognitivas, né? Que os intelectuais foram se constituindo enquanto pensadores, né? Bem, não vamos esticar isto, né? Estou estendendo um pouco aqui o campo das minhas preocupações, né? Bem, muita gente já falou, colegas, sobre assim, as consequências da pandemia e também tem se falado muito sobre a pós-pandemia, né? Eu quero dizer, em primeiro lugar, na minha percepção, que um impacto significativo é que o fechamento das escolas e a instituição das aulas remotas abriu mais ainda as feridas das desigualdades sociais. Se nós falávamos sobre a incidência de desigualdades sociais nas desigualdades escolares, neste momento fica realçado que as desigualdades escolares incidirão diretamente nas desigualdades sociais. E olha só, não bastasse o prejuízo que as políticas neoliberais estão provocando no processo de escolarização das crianças, não é? Prejuízos que não têm conserto, não é? A Cláudia já apontou problemas, e nós também fazemos pesquisas semelhantes aqui. Qual é o impacto dessa cultura avaliativa, né? Qual é o impacto deste currículo de resultados no funcionamento da escola e na aprendizagem dos alunos, não é? Então, isto resulta numa qualidade restrita e restritiva. Mas agora a pandemia veio abrir a ferida, né? Um outro impacto que me chama a atenção é que é verdade, sim, e também a Vera estava levantando essa questão, a epidemia trouxe aos professores exigências em relação a modos de ensinar, por exemplo, né? Pôs em evidência o despreparo das professoras, né? Mas eu não quero, de forma alguma, colocar problemas nas professoras. Este é um outro assunto que não dá para a gente estar abordando agora, né? Mas uma outra questão é mudanças provocadas na sensibilidade
aos efeitos materiais e psíquicos do isolamento social das crianças, não é? E um tema também que me toca muito, me tocou muito, vem tocando muito, é que pôs em aberto uma atenção maior a valores e comportamentos sociais, atitudes, não é? Eu fiquei pensando, gente, onde é que nós falhamos? Parece que nós não ensinamos solidariedade, o respeito ao outro, não é? A responsabilidade social, não é? Até a autoestima. Onde será que nós falhamos, né? E, evidentemente, pôs em evidência também essa questão, não é? E reforçando o que a Vera falou, quer dizer, o impacto da cultura digital, quer dizer, e a necessidade de os professores, as professoras se defrontarem, se ligarem com o tema da mediação digital, não é? Bem, eu não penso que devam ser mudadas as finalidades da escola e o papel dos professores para quem acredita numa perspectiva de educação emancipadora ou para quem acredita no que eu chamo de uma educação escolar voltada para o desenvolvimento humano, não é? E eu continuo entendendo que na pós-pandemia, a finalidade mais importante das escolas continua sendo a formação humana dos alunos, não é? Articulando aí a formação cultural e científica, o atendimento à diversidade, não é? Um trabalho com os conteúdos, um trabalho pedagógico inteiramente vinculado às condições sociais, culturais e materiais dos alunos, né? Então, eu tenho falado com os professores, tenho tentado elaborar algo de desafios na pandemia, e vou dizer mais rapidamente que o primeiro desafio, eu acho que é a urgência de revalorização da escola pública, né? Esse tema, vocês viram, foi claramente trazido pelas próprias famílias, né? No quadro da pandemia. As mães sentiram falta da escola e dos professores, as crianças, não é? Com saudades da professora, não é? Isso é muito bom, não é? E eu espero que os críticos da escola e do conhecimento escolar se sensibilizem, não é? Com essas consequências dolorosas da pandemia, especialmente em que grau ficou evidenciado o impacto das desigualdades sociais, né, na escola, né? O segundo desafio é bem pontual e nós estamos cansados de saber, né? A importância da condição profissional das professoras e professores, não é? E que começa pelos salários e condições de trabalho, mas avançam para repensar problemas da formação inicial e continuada. E eu digo, especialmente na educação infantil e anos iniciais. Eu acho que o problema lá está muito grave, não é? Um terceiro desafio, vou só mencionar que as colegas sabem muito bem do que eu estou falando, não preciso nem justificar. Uma intervenção mais resoluta e decidida por parte do sistema de ensino nos chamados fatores intraescolares. O funcionamento da escola, não é? A infraestrutura, as condições de funcionamento, o clima da escola, etc., né? Também, num quarto ponto, que eu já falei, mas eu estou colocando aqui nessa lista, uma atenção mais explícita e mais definida, não é? Da escola, em lidar pedagogicamente com as desigualdades sociais e as desigualdades escolares que aparecem na escola. Não colocar isso como algo
contemplativo, né? As desigualdades sociais e escolares estão à nossa vista, né? Em cada criança que entra na escola, né? Claro, uma quinta questão, a necessidade de familiarização das professoras e professores. A Vera usou uma expressão aí, a conectividade. Eu estou usando aqui a educação presencial conectada, né? Um sexto desafio, um antigo problema mal resolvido, a integração, a inter-relação entre a escola, as famílias e a comunidade, não é? que também aparece hoje como desafio, né? É claro, um outro desafio, o reforço na atenção às relações interpessoais na escola, a questões de dificuldades psíquicas. Eu estou impressionado com o aparecimento nas escolas públicas do que eu estou chamando aqui de questões psíquicas, né? Automutilação, desejo de suicídio, essas coisas. Estou me sentindo incomodado, né? Ou seja, a par da necessária e urgente atenção às condições socioculturais e materiais dos alunos, eu penso que é preciso uma intencionalidade maior em relação à sensibilidade às diferenças individuais, sociais, culturais que intervêm nos processos de aprendizagem, né? Também penso uma coisa importante que mal resolvida, não é? Achei fantástica a menção que Cláudia faz a cultura da escola, a cultura escolar, a cultura da escola. E nesse ponto da cultura da escola é que eu queria realçar como é que nós vamos reavaliar e ajudar os dirigentes escolares nas formas de organização das escolas, entendendo que as práticas de organização, as práticas institucionais, elas são práticas educativas, elas são condições para atuar na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos, né? E estou falando aqui de uma lista de temas importantes pós-pandemia, redobrar a nossa preocupação com as práticas formativas em valores morais, atitudes, o sentimento de justiça, o desenvolvimento da autoestima, reconhecimento do outro, a responsabilização pelas próprias ações e por aí vai, tudo isso que nós sentimos com tanta agressividade, né? Aí com o comportamento da população e que continua ainda ocorrendo de uma forma incrível, né? E acho que tudo isto são questões, são aspectos que vão resultar, que vão levar a gente a pensar sobre essa questão que eu estou me mobilizando hoje, né? Qual é o sentido político e pedagógico de uma escola socialmente justa, não é? Onde ela articule, né? Assim, o seu papel, não é, de formação cultural e científica, o atendimento à diversidade sociocultural, não é? E uma atuação pedagógico-didática, eu vou usar aqui a palavra eficaz, né, em relação Professor à Reibane, articulação. Oi. Só sua câmera a se movimentar. Aí. Obrigada, isso. Enfim, é isso mesmo que eu queria estar mencionando. Eu queria terminar com essa ideia de uma escola socialmente justa. Tá ótimo. Acho que esse ponto é o ponto que nos une fortemente, né? Uma escola socialmente justa. Professora Aida, quer falar? Bem, eu gostaria só apenas de complementar diante das falas, né, da Vera e do
Libânio, dizer um pouco que eu acho que a gente precisa ouvir mais os professores, ouvir mais os alunos, para a gente poder realmente entender, né, essas discrepâncias sociais que estão, muitas vezes, né, próximas de nós, na nossa convivência, mas que nós não temos, né, as informações necessárias. Para vocês terem uma ideia, na nossa universidade, 43% dos nossos estudantes não tinham condições de conectividade e, por isso mesmo, foi feito um grande movimento no conjunto da sociedade, não somente através, né, de doação de material, de instrumentos tecnológicos, mas as condições também para que eles pudessem ter. Então, em torno de 930 alunos receberam uma bolsa pela universidade para poder eles acessarem, né, a banda larga dentro dos seus recintos, dentro das suas residências. Então, é isso que eu digo. E eu penso que a pandemia ela trouxe uma coisa, por incrível que pareça, é contraditório, mas mostrou a importância da figura do professor. As famílias não suportavam mais lidar, né, com conhecimentos, até porque também não é papel delas, e aí também desmistificou a questão do homeschool. Ou seja, a escola não é privada, a escola doméstica, a escola, inclusive, né, no ambiente da família, ela não dá conta, porque é impossível que, por mais que os pais ou as pessoas que estão convivendo com essas crianças, com esses adolescentes, tenham um saber mais amplo, impossível dar conta de um currículo, de fato, né, que venha, né, vamos dizer assim, dar uma sustentabilidade de informação, de conhecimentos que são imprescindíveis para a vida das pessoas. Então, eu acho que isso foi de grande importância. Ao mesmo tempo, a gente teve um movimento contrário, um movimento, né, de um governo que tentava descaracterizar a educação com a valorização do profissional ao ponto de querer retirar recursos, que foi preciso uma grande mobilização no conjunto da sociedade, né, para que a gente retomasse até alguns recursos que foram propostos como retirada, por exemplo, recurso do próprio pré-sal, que nós tínhamos conquistado lá atrás para garantir a melhoria da educação. E aí, como é que eu posso garantir conectividade de estudantes nas escolas, quando uma boa parte delas sequer tem a conectividade? Sequer tem os instrumentos necessários, eu estou falando isso numa situação de atividade presencial, né? E em situação remota, muito mais. E eu quero chamar a atenção para essa força dos educadores. Tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a CNTE, sobre o trabalho docente em tempos de pandemia, que mostra que 89% dos professores não contavam, não tinham tido ainda orientação, formação para lidar com essas novas tecnologias. E eles foram se revisitando, eles foram buscando, eles foram criando, né? E uma coisa muito interessante é que, do contexto dos 15.654 professores da educação básica que foram disputados no Brasil inteiro, né, com a representação em todos os estados, 65% dos respondentes contam com internet de banda larga, apenas 65%. E outros 24% dependem apenas dos dados do telefone celular. Gente, isso é muito, muito sério. Quer dizer, e são essas criaturas que estão exatamente buscando atender a esses alunos, atender inclusive as famílias, porque muitas famílias não tinham condições de trabalhar com esses conhecimentos e além, né, de todas as questões internas. Então, eu penso que o grande desafio que tem para nós, né, além do que os colegas já colocaram, é a luta pela valorização do profissional da educação e
pelo profissional da educação no sentido da formação profissional dele, né? E não qualquer profissional que chega e assume, né, o controle da atividade pedagógica. Eu penso que o ensino remoto, né, ele vem numa situação emergencial, e eu diria que provisoriamente, mas que não substitui a relação professor-aluno, porque essa é uma relação de construção social. Se a gente parte do princípio que a educação é uma construção que ela se dá nas relações entre os sujeitos, dos sujeitos com o meio ambiente, a participação do educador é imprescindível. Isso por que eu estou chamando a atenção? Porque já estão utilizando, muitas vezes, tutores como substitutos de professores, e tutores que muitas vezes não têm nenhuma formação pedagógica e muito menos do conhecimento específico para lidar, como se fosse, vamos dizer assim, utilizar o instrumento como máquina, e ao manejar aquele instrumento, ele daria conta do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vejo que a figura do professor aí, como esse sujeito mediador desses conhecimentos, a gente precisa reforçar cada vez mais. Eu acho que o ENDIP, ele tem esse espaço principalmente quando lida com a didática, quando lida com as práticas de ensino e nas suas relações com as áreas afins. E aí eu penso também que nós precisamos cobrar, sim, do Estado brasileiro o seu papel como gerenciador do recurso público para uma educação de qualidade, referencialmente social, porque não é possível, aquilo que a Vera disse, a gente ampliar a conectividade, ampliar as condições, inclusive dentro das próprias escolas, dos nossos colegas professores, nós, inclusive, como professores, sem que nós tenhamos assegurado o recurso suficiente, né, para que isso aconteça. Então, essa luta é uma luta pela democratização da educação, que vai reverberar na democratização da nossa sociedade. Porque é exatamente por esse caminho que a gente vai fazer valer aquilo que está colocado na Constituição brasileira, que a educação é um direito de todos, e além de ser um direito de todos, é um direito humano. Portanto, não podemos abrir mão disso, e eu penso que esse me parece que é um dos maiores desafios diante de um governo que cada vez mais, né, procura denegrir, principalmente as instituições públicas, porque é nessas instituições públicas, tanto da educação básica como no ensino superior, na educação superior, onde está a possibilidade da crítica, da criatividade, da problematização e, sim, do contestamento. E isso não interessa a esse atual governo. Por isso, esse espaço que nós estamos aqui, nesse debate, e que vai se prolongar em outros debates, mas principalmente nessa construção dos 40 anos do ENDIP, é muito importante, e que a gente realmente possa ter isso de uma forma bastante significativa para mostrar que nós, educadores, estamos, vamos dizer assim, persistente, resistente nessa luta. Muito obrigada a todos vocês. Que fala potente, professora Aida, ótimo, isso aí. A valorização do professor, tenho pensado muito nisso, assim, dessa construção de uma nova docência, né? Com o ensino remoto, a gente está sendo interpelado a pensar numa nova... Os professores estão se reinventando, né? Com muita criatividade, com muito compromisso social e com muita força. Professora Alda, gostaria de complementar as falas agora dessa terceira rodada? Então, sobrou muito pouco para eu falar, né, Cláudia e colegas? Porque os que me antecederam foram bastante lúcidos, criativos, recuperativos de informação, de valores. E eu gostaria de comentar um pouquinho, muito rapidamente,
sobre a primeira questão que foi colocada para a gente, né? Do quadro nacional, né? Eu diria, por minha experiência própria, que a gente está falando muito sobre os professores, mas nós mesmos fomos pegos de surpresa, né, diante desse quadro, e tivemos que reconstruir uma visão de como trabalhar com os alunos, de como trabalhar com as escolas, ainda que trabalhando com alunos de pós-graduação, né, mas escutando as queixas, escutando os comentários de colegas que estão trabalhando com crianças desde pequenas, desde a educação infantil, já escutei algumas pessoas falando, e das demais séries. E eu tenho 2 netas, uma de 3 anos e uma de 7, que estão em casa, né, na casa delas, e existe o trabalho remoto da escola para com elas, mas elas não querem aquilo. Elas querem fazer as atividades que elas estão acostumadas a fazer e sem necessidade de acompanhamento. Então, e a mãe e o pai deixaram, elas muniram as crianças de uma série de coisas, né, de trabalhos, de pintura, de arte, uma série de coisas, e jardinagem, enfim. Elas estão desenvolvendo uma série de outras atividades que não sejam a da leitura escrita. A de 7 anos lê correntemente, e a outra pequena já está aprendendo uma série de coisas. Ela já me mostra o número das letras, porque a irmã está ensinando para ela. Então, eu acho assim, que a gente não tem ideia de como as famílias estão organizando coisas dentro das suas próprias casas a respeito do processo educativo das crianças, né? Principalmente das crianças menores. Os maiores já se viram, né? Mas os menores têm maior necessidade de atenção. E as famílias estão providenciando determinados meios e recursos para as crianças poderem fazer as coisas. Mas eu acho que, da minha parte, eu gostaria de dizer o seguinte: eu também tive muita dificuldade para trabalhar com esse meio remoto. Eu não tenho domínio tecnológico sobre esse material. Quem me ensina a mexer com as coisas é o meu filho. Eu estou na casa dele, porque eu nem tenho esses equipamentos na minha casa, no meu computador. Então, eu estou trabalhando com ele aqui, porque ele cedeu o material dele para que eu possa, e o colega dele também, que me ajudam a poder fazer uso do recurso nessa circunstância. E não vejo a hora de acabar a necessidade de ter que fazer uso desse recurso. Mas, de todo modo, o que eu tentei foi, eu quero contar isso para vocês, porque me parece que há muitos modos pelos quais os professores estão utilizando esses recursos com os alunos. E aí, alguns modos parecem ser mais invasivos, talvez, não sei, mas ou então substitutivos da aula, que seria presencial, por meio do equipamento. E aí eu me recusei a fazer isso, porque eu acho que não é o caso. Então, encontrei meios outros de que eles façam leituras, encaminhem para eles textos, trabalhos que são artigos e capítulos de livros e material, porque as bibliotecas estão todas fechadas, eles não têm condição de acesso. Então, o meu filho tira cópias, né, dos artigos e capítulos de livros e material. Eu encaminho para eles por e-mail, eles fazem uma leitura e a aula é um debate sobre aquele assunto. Então, não é uma aula, a substituição da aula virtual, visível, natural, por uma aula virtual, simplesmente que alguém fica na frente de uma televisão, de um vídeo, explicando as coisas para os alunos. Porque eu acho que esse é um meio mais pobre
do que se eles fizerem a própria leitura e a gente fizer debates e tirar dúvidas e expandir aquele conhecimento para uma outra esfera que não seja apenas a de tirar dúvidas. E acho que eu gostaria de comentar um pouquinho sobre das três questões que foram encaminhadas para nós. Eu gostaria de comentar um pouquinho a primeira, para dizer que, diante desse quadro nacional que nós temos hoje, a tarefa que fica para todos nós é a de reprisar com mais força ainda o que todos ajudamos a fazer desde há 40 anos, pois a situação vivida hoje é ainda pior do que a que nós vivemos então. Então, eu acho que o ENDIP tem essa força, ele foi criado com essa força, ele sobreviveu e se expandiu com essa força ao longo dos anos, e hoje tem essa força ainda maior para poder fazer isso com mais sabedoria. Salva-se o fato de termos hoje as experiências que nos ajudam a rejeitar alguns caminhos e reforçar outros. Eu acho que a gente precisa, ao longo desses próximos meses, porque nós ainda vamos ficar meses nessa situação, encontrar esses caminhos. E o ENDIP é uma instituição que consegue amealhar esse conjunto de pessoas e pode ser um estimulador, né? A atividade do ENDIP pode ser estimulador efetivamente para que a gente possa lutar para que essa situação termine da melhor forma possível, porque estamos numa situação talvez pior do que aquela em que estivemos há 40 anos atrás. Nós estamos uma situação social e política muito pior do que aquela. Aquela nós tínhamos alguma esperança de sair logo. Dessa, a gente já não sabe. Então, eu acho que a gente precisa ter clareza sobre as potencialidades que o recurso do ENDIP traz para que a gente possa veicular as ideias de mais avanço, né? De tentar eliminar esses aspectos que estão nos estão afogando, eu diria. Tá? Isso só. Obrigada, professora Alda Junqueira Marim, por encerrar essa terceira rodada com essas palavras de força, com essas palavras de esperança, diante de uma reflexão tão densa, tecida com consistência, tecida de forma epistemologicamente fundamentada, afinal não poderia ser diferente. Estão aqui participando conosco deste Conexão Entrevista aqueles que, ao longo de sua trajetória profissional, contribuíram e continuam contribuindo para que encontremos possibilidades de pensar e repensar continuamente a educação pela qual tanto lutamos. Fazeres saberes pedagógicos, diálogos, insurgências e políticas. O tema do 20º ENDIP Rio 2020 permeou essa conversa com vocês, que tiveram a responsabilidade de coordenar mais de uma edição e que, pela condição que ocupam nesse campo, continuam referenciando as nossas reflexões. Então, uma gratidão imensa por esse privilégio enorme que nós tivemos de participar desse momento com vocês. Muito obrigada por tanto e por tudo. Nós agradecemos muito e desejamos que consigamos fazer jus ao legado que vocês têm deixado para a área e que continuam alimentando. É inesgotável, é uma fonte inesgotável. Nós somos privilegiados. De fato, o contexto é muito severo, mas as condições, nossa, minha, da Cláudia, dessa geração que está aí tocando essas discussões, ela é mais rica, porque ela tem a experiência de vocês à frente disso tudo, e mais do que a experiência historicizada, ela tem a força, porque vocês estão conosco nesta. Pensar
possibilidades outras para a escola democrática, pensar possibilidades outras para a formação dos professores, pensar possibilidades outras para as didáticas e práticas de ensino num tempo como este, é muito mais fácil quando a gente tem conosco Vera Maria Candô, José Carlos Libânio, Aida Maria Monteiro Silva e Alda Junqueira Marim e tantos outros que, junto com vocês, fazem essa força. Muito obrigada. Cláudia, você quer finalizar? Gisele, quero dizer que sua fala me emocionou, viu? Porque você falando, eu fiquei olhando para eles e fiquei pensando assim, são os desbravadores, né? Porque me lembrei que lá nos anos 80, eu já falei isso, eu li um texto do Vygotsky, pela professora Sônia Kramer, mimeografado, traduzido por alguém que conseguia traduzir, porque não se podia ler Vygotsky, porque ele era comunista, russo. Então, olha só então vocês foram desbravadores, né? E nós tivemos o privilégio, acho que a nossa geração, a da Gisele, a minha, de ter essa formação, né, com vocês, tanto presencialmente, que eu tive a honra e a alegria e o presente de ter com a professora Vera Candô, como com os demais, pelos livros, pelas leituras. Então, eu tenho só a agradecer e dizer que foi uma conversa muito boa, até se estendeu, né? Foi até maior do que a gente imaginava, mas não cansou, porque foi muito rico, foi muito bom mesmo. E dizer que a fala da professora Alda fecha, né, dizendo do lugar do ENDIP, e que esse ENDIP ele tem um compromisso grande, como todos os outros tiveram, cada um no seu contexto, cada um no seu tempo, mas esse tem um desafio muito grande, porque a gente tem um contexto avassalador para nós da educação e para o país, em todas as dimensões, né? E coroados com a questão da saúde pública, com a questão da pandemia. Então, acho que a responsabilidade que a gente tem com a coordenação do ENDIP, e todos nós, porque o ENDIP será o grande espaço de voz dos educadores do Brasil, né? Que nós não podemos nos silenciar nesse momento. O ENDIP vai ser esse espaço de voz de todos nós para a gente poder dizer, olha só, quem é que sabe, pensa educação nesse país e como que a gente pode se dar a mão e estar junto nesse momento.